Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí para mais uma aula, né? Vamos dizer assim, aula. Não gosto de colocar muito como aula, porque de fato eu não sou um professor, né? Mas vai servir para aumentar o horizonte de conhecimento de vocês. Também vai ajudar vocês a procurarem coisas sólidas para operar no mercado. Eu acho que vai ficar uma aula grande, né? Vai ficar um vídeo grande e provavelmente vai ter, eu vou cortar ele no meio e vão ter duas partes, provavelmente, tá? Porém, vale muito a pena ver as duas partes, porque aqui eu vou explanar para vocês exatamente como o mercado reage, como o mercado anda, como que as instituições realmente veem o mercado e operam nele, como que eles vão operar nele, tá? Então, o assunto aí é médio por região. O que seria o médio por região? O que o pessoal vende aí, né, com os cursos, com as mentorias. E o que realmente é. E o que realmente como realmente as instituições, os grandes players, fazem esse médio. Mas eu não posso ficar citando nomes, né? Então, quando eu falar o vendedor de curso ou mentor, é uma pessoa ou duas ou três pessoas que eu não posso falar o nome, mas não são todos, não em geral, tá? Realmente tem pessoas aqui que vendem mentorias e cursos que realmente vale a pena e são muito bons, ok? Então vamos lá logo pro que interessa. Esse é o dia 5 de março. Esses traços aí na tela são traços, não são suportes e resistências, marcados através do gráfico, através do passado. São não que suportes e resistências no passado não funcionam, muito pelo contrário, funcionam muito bem. Tanto é que tem muitos traders que eu conheço, traders experientes, operam traçando pontos do passado para tentar alcançar resultados no futuro e dão muito certo. Principalmente tem um amigo meu, né, que opera junto comigo entre aspas, a gente troca uma ideia ali durante o pregão, cada um faz suas operações. E ele faz o traçado no gráfico e os pontos dele batem com os meus, tá? Sendo que os meus são pontos no futuro. Eu estou traçando pontos no futuro. E para eu traçar pontos no futuro, não sei se vocês sabiam, mas tem como. Isso daí é uma possibilidade e as instituições operam em cima disso. A gente traça pontos no futuro, porque a gente está operando o dólar futuro. Para você traçar pontos no passado e eles realmente funcionarem, realmente você precisa ser uma pessoa com uma sensibilidade de mercado muito forte. Entende? No caso aí do meu amigo trader, ele tem essa sensibilidade. Então ele acaba traçando esses pontos tendo uma assertividade muito grande, mas isso daí não é para todos. E instituições, por exemplo, utilizam matemática para traçar esses pontos no futuro. Tá? Então basicamente aqui a gente tem pontos por volatilidade, tá? Então a gente tem um cálculo de volatilidade, por exemplo, volatilidade baseada no modelo de Gart, tá? Que é esse modelo aqui. Tá vendo essa volatilidade do dólar nos últimos em 15 minutos, volatilidade de 15 minutos. Cada número desse aqui, ó, cada retorno desse é equivalente a 15 minutos de dólar, tá? E aqui em cima, essa linha azul é a linha da volatilidade. E ela tenta precificar máximas e mínimas dos movimentos. E esse em laranja aqui é o retorno do dólar, como se fosse a oscilação do dólar, tá? E esse modelo aqui, ele está utilizando uma distribuição gaussiana, que não é a distribuição utilizada no dólar. Porém, como o modelo de Gart é um modelo muito bom para precificar e para prever a volatilidade, a gente tem um retorno muito superior a outros modelos, tá? Então, na maioria dos casos, a gente consegue prever até onde vai o ativo, tá bom? E como você pode ver, como é um modelo que prevê, ele sempre está à frente. Quando o modelo joga o dólar, aponta para baixo, o dólar vai e respeita. Quando o modelo joga o dólar para cima, o dólar vai para cima, tá? No caso aqui, ele jogou para baixo, ele foi para baixo. No caso aqui, ele jogou para cima e ele realmente foi para cima. Então, é um modelo que prevê volatilidade, tá bom? É um modelo de Gart.
Esse modelo aqui, a gente consegue aplicar tanto nos 15 minutos, que eu já vou explicar por que eu coloquei os 15 minutos aqui, como diário, tá? Então aqui eu tenho ele no diário. Então aqui a gente consegue prever esses pontos. Esses pontos aqui, ó, que são essas linhas cinzas traçadas, são pontos baseados na volatilidade e servem como suportes, resistências e ranges justos, tá? Range justo. O dólar ele tende a trabalhar no meio desses pontos, tá? Quando ele expande volatilidade. Perfeito? Ou seja, para ele romper esses pontos, ele precisa aumentar a volatilidade. E ele aumenta a volatilidade de acordo com os drivers do mercado. O que seriam os drivers, Guilherme? Por exemplo, eu vou citar aqui, por exemplo, a gente teve um aumento na inflação. Então o Copom veio e falou, a gente teve um aumento da inflação de X. Isso daqui é um driver, ele vai dar sentimento ao mercado. Se a inflação sobe, automaticamente o nosso real vai desvalorizar. E o que acontece com o dólar? Ele sobe. Quando ele sobe com volatilidade. Tá? Ele acaba rompendo esses níveis e assim que ele rompe esses níveis, ele tende a buscar o próximo e trabalhar dentro desse range. Aí vai ter que vir um novo driver, por exemplo. Aí agora eu vou falar um driver um pouco mais no tom de notícia. Bolsonaro diz que ele vai controlar de uma forma super inteligente os preços da gasolina, de uma forma que não vai gerar um prejuízo para a Petrobras e vai manter um preço justo aqui no Brasil para os caminhoneiros. Um drive bom. O que aconteceu? Vai valorizar o nosso real e vai desvalorizar o dólar. Então ele cai e volta para o range anterior, ele fica aqui, tá bom? Não é o que aconteceu aqui, tá? Como eu disse, é um exemplo. Perfeito? Então são pontos de volatilidade, serviu como máxima aqui no caso, né? Pegou praticamente a máxima. Aí você vai falar, beleza, Guilherme, esses pontos cinza aí são pontos de volatilidade. E esses pontos em azul? O que seriam esses pontos em azul? Esses pontos em azul é uma precificação através dos juros, tá? Isso mesmo, juros. Aí vocês vão me perguntar, como assim os juros? Me explica isso daí direito, tá? Como assim é um ponto que ele é baseado nos juros? Então, antes de mais nada, a gente tem aqui a precificação do dólar. Não sei se vocês sabem, mas o dólar ele é precificado através de um cálculo matemático, que é esse cálculo aqui. Então, o dólar futuro é igual a S, que é o spot, dólar comercial, vezes a constante de Euler, né, a constante de Euler, digam como vocês preferirem, falo Euler, né, constante de Euler, elevado ao diferencial de juros vezes um período, um tempo que você quer calcular isso. No caso aqui, o que seria o dólar comercial? Tá? O nosso dólar comercial é o dólar spot, é o dólar do Forex, tá bom? É o dólar que você troca lá na casa de câmbio, é o dólar que os comerciantes usam para vender e comprar produtos no exterior, tá bom? Então esse dólar comercial, o que é? O câmbio real. O câmbio real é o câmbio nominal vezes a inflação doméstica dividido pela inflação doméstica dos Estados Unidos. Então o que acontece com o nosso câmbio quando aumenta a volatilidade, aumenta a inflação nos Estados Unidos, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma inflação no Brasil de 1. E a inflação dos Estados Unidos também é 1. Porém, em algum momento, o Federal Reserve tenta jogar um pacote de estímulo que vai gerar inflação, que ele vai jogar mais moeda na economia. Isso vai desvalorizar o dólar. Então, aumenta a inflação. E o que acontece com o nosso câmbio? O nosso câmbio sobe. Tá? Então, o nosso câmbio sobe. Então, a inflação ela é muito importante para a gente fazer os nossos trades. Para a gente sentir o que o mercado, para qual rumo que o mercado está indo, tá? Qual rumo ele está tomando. Então a inflação é muito importante. Então isso daqui praticamente, resumindo, tá? Não vou entrar em conceitos aqui, senão a aula vai ficar muito grande. Isso aqui vai virar um curso. Mas resumindo aí, é a precificação do dólar comercial, tá? E ele é vezes a constante de Euler. Por que utilizar a constante de Euler, né? O limite de Euler?
Isso daí está no livro do John Hull, sobre derivativos, opções, próximo da página 153. Mas para vocês entenderem, vocês têm que ler até a página 153, né? Não adianta chegar a banguelo querendo morder, mas está tudo explicado lá, vocês podem ler. Tudo isso daqui é baseado em fontes. Lembre que eu falei sempre para vocês, é baseado sempre em fontes. Nada aqui é falado da boca para fora. Eu sou um estudioso do mercado, apenas um estudante aí que está tentando passar um certo conhecimento para vocês. Conhecimento sólido, para que ninguém engane vocês e realmente vocês se tornem consistentes no mercado. Tá? Então, voltando ao cálculo, constante de Euler elevado ao diferencial de juros vezes um tempo. Tá? No caso aqui, o diferencial de juros, a gente pode pegar o CDI, ou a Selic, a Selic, tá? A gente pode pegar a Selic, a gente pode pegar o DI, a gente pode pegar algum contrato de juros, tá bom? E a gente vai tirar o logaritmo neperiano desse número, tá? A gente vai trazer um retorno para a gente conseguir colocar dentro da função. Aí vocês vão ler sobre logaritmo neperiano, vocês vão entender porque a gente faz isso. É o logaritmo natural. Então a gente vai pegar o logaritmo dos juros BR menos o logaritmo dos juros dos Estados Unidos. Ou seja, aqui a gente também tem uma outra correlação. Se juros dos Estados Unidos sobe, automaticamente nosso câmbio aqui ele tende a desvalorizar. E se os juros do Brasil sobe mais do que os juros dos Estados Unidos, automaticamente o nosso câmbio tende a valorizar. Então, juros precifica o nosso câmbio, tá bom? Assim como inflação. Então, a gente pega um menos o outro. A gente pega um menos o outro e automaticamente a gente vai fazer vezes um certo tempo. No caso aqui, a gente vai pegar os dias úteis para o encerramento do contrato. No caso, a gente pode pegar o contrato de dólar futuro que a gente quer calcular. Então, a gente quer pegar quanto que o dólar futuro vai valer no final do contrato. Então, a gente pega DU, dividido dias úteis para o encerramento desse contrato, dividido por 360. Aqui, no caso, eu utilizaria 252 para utilizar um pouco mais limpo. Agora, se você pegar 360, que são os dias corridos, vai fazer um cálculo sujo. No caso aqui, eu prefiro pegar o limpo. Porém, lá no livro ele está usando base 360, que são os dias corridos. Então eu coloquei aqui os dias corridos, porque é o que está no livro para vocês se identificar. Tá bom? E praticamente depois de toda essa conta, a gente tem o valor do dólar futuro. Se você fizer isso numa planilha, você vai ver que o valor que vai aparecer na sua plataforma é exatamente o que está aparecendo na sua planilha. Entendeu? Então é um cálculo e isso daqui prova que o nosso câmbio é precificado em cima de inflação e juros. Perfeito? E aí, qual que é a bola da vez aí? O negócio é o seguinte, como que eu pego esses pontos aqui? Aí é um assunto um pouco mais delicado, que eu vou só resumir para vocês não ficarem um pouco perdidos. Tá? Então, eu uso esse conceito de PTAX aí, né? Esse conceito de preço justo, tá? E eu acabo criando algumas abstrações para calcular, para criar uma modelagem matemática, um cálculo que precifique o nosso câmbio no futuro, tá? Então, no caso aqui, eu utilizo também o cupom. Cupom nada mais é do que, por exemplo, 1 mais CDI ou 1 mais DI, dividido por dólar futuro. No caso aqui, ele está PTAX D1 dividido por PTAX D menos 1, vezes 360 dividido por T. Tá? Então, o cupom nada mais é do que juros dividido por dólar. Cupom cambial é a taxa de juros dolarizada. Tá? Então, essa taxa de juros dolarizada está fortemente correlacionada com as distorções do câmbio do dólar real e as distorções dos juros. Então, partindo desse ponto, a gente tem uma base, um zero, para a gente calcular uma curva de cupom, certo? Uma curva de cupom. E essa curva de cupom tem uma correlação com o dólar, certo? Perfeito. O que eu quero pegar? Eu quero pegar aqui as distorções entre esses dois caras. E aí, quando eu pego as distorções entre esses dois caras, ele me gera pontos no futuro que o dólar tende a precificar. E quando precificados, eles tendem a mostrar o nível de volatilidade
e mostrar pra gente o que o dólar está precificando, tá bom? Então, basicamente, a gente parte desse zero aí para criar esses pontos em azul e laranja, que no caso aqui me gerou a curva justa, tá bom? A minha curva justa. Vamos para a minha curva justa aqui, que é essa daqui. Então, a minha curva justa me precificava 2 pontos, que são os pontos que tendem a ser decisivos, tá? O ponto 1 e o ponto 2, que no caso aqui, esse ponto laranja e esse outro ponto laranja, 1 e 2, quanto mais longe eu deixei mais escuro e menor a faixa, tá? A linha, para vocês entenderem. Então eu tinha aqui o 686, eu tinha aqui o 695, eu tinha aqui o 705 e o 718, tá? E por último o 732, beleza? E aqui eu tinha o 661 e o 653. Lembrando que o dólar rompendo 2 pontos dessa curva, ele tende a buscar as próximas 2 curvas. E até mesmo conseguindo buscar a última, tá bom? No caso do dia aqui que a gente operou. Todas essas curvas estavam no Discord, disponibilizadas para todos. Ou seja, eu tenho como provar que isso daqui foi realmente liberado lá e o pessoal utilizou, inclusive. Então, a partir do momento que ele consegue romper esses pontos, ele tem volatilidade suficiente para precificar as próximas curvas. No caso aqui da curva de baixo, é a mesma coisa. Se ele vir para esses pontos e não conseguir romper, quer dizer que ele não tem driver, ele não tem sentimento, ele não tem volatilidade suficiente para romper. Ou seja, ele tende a ficar aqui dentro desse range. Ele tende a brigar dentro dessa zona justa. Perfeito? Então, esses pontos em azul e laranja é basicamente isso, tá bom? Esses daqui são os pontos de volatilidade que também estavam lá, tá? Esse daqui é um 5, não é um 6, é porque eu distorci aqui no Paint e o Paint ele dá um bug, tá bom? Mas esse daqui é tudo 5, tá? Não tem nenhum 6 aqui, esse daqui realmente tá parecendo um 6, mas é um 5. Inclusive tá lá no Discord. E eu tracei esses pontos já aqui pra vocês, tá bom? Pra ficar mais fácil. Então, basicamente, a gente tinha esses pontos. E esses pontos funcionaram de uma forma bem bacana, tá? Ele veio aqui no começo do dia querer romper e não conseguiu. E ele ficou dentro dessa zona de volatilidade, tá? Essa zona de volatilidade aqui. Ou melhor, ele ficou dentro desse preço justo aqui. Quando ele rompeu o primeiro, pela segunda vez, ele foi buscar o segundo ponto, tá bom? Ele foi buscar aqui o segundo ponto, rompeu, voltou, fez um pullback aqui ele no fluxo nos demonstrou uma rejeição, tá? E realmente ele foi buscar próximo da próxima linha, rompendo o nível de volatilidade. Então ele teve volatilidade para buscar. Retornando aqui, automaticamente ele perdeu volatilidade e aqui a gente encerraria o nosso trade, tá? Colocando aí algo em torno de, no mínimo, aí 10 pontinhos no bolso. Perfeito? Perfeito. Quando ele retorna para cá, fica lateralizado aqui e não consegue passar para baixo, a gente já tinha o dólar precificado. Rompendo novamente, a gente seguiria o nosso conceito e faria uma nova compra, tá bom? Pegando aí 20 pontos novamente, porque ele não teve força de romper essa segunda vez. Porém, ele retornou e fez um pullback, confirmando esse movimento, tá? Em cima da nossa banda de volatilidade. Ou seja, o que ele diz para mim aqui? Ele diz assim, ó, a gente está precificando um novo range de volatilidade. Então, a gente está tendo drive para manter o preço acima. Então, aqui também daria uma boa oportunidade de compra. Jogando o dólar lá para cima novamente. Jogando o dólar exatamente na máxima do dia, que foi exatamente o ponto da nossa curva justa. Bem próximo do nosso desvio de volatilidade, tá? Então aqui, para o pessoal que gosta de operar contra a tendência, deu um ponto muito importante, porque é o cruzamento de 2 pontos, né? E aqui a gente também tinha um fundamento para precificar essa baixa, tá? Então ele jogou rapidamente o preço para cima e logo depois ele precificou. O preço caiu, fez um pullback nessa zona, retornando para a caixa, tá? O
caixote aqui, né, que é o nosso preço justo anterior, dentro das curvas de cupom, dentro das curvas de juros. E aqui ele ficou lateralizado, lateralizou um pouco em cima do nosso desvio, até que ele conseguiu passar para baixo, buscando lá o nosso primeiro ponto. Bateu no nosso primeiro ponto e ficou trabalhando dentro dessa zona justa, tá bom? Então, olha que bacana, até às 11 horas, o dólar ele trabalhou exatamente dentro do nosso conceito nosso que foi divulgado de noite do dia 4 de março, tá bom? Então, isso aqui é para vocês verem o que a instituição precifica como região. Ela não olha VWAP, ela não olha ajuste e fechamento como 100% das regiões. Ela olha exatamente para esses pontos do futuro. Por isso que esses pontos funcionam, porque as assets, as instituições que operam essa modelagem, elas estão olhando exatamente o que a gente está olhando. Então elas estão precificando exatamente o que a gente está precificando. Bacana? Legal. Então elas podem olhar o ajuste, a VWAP, o fechamento? Pode, mas isso é 10% do que elas precisam e do que elas usam para tomar decisão, tá bom? Então ela usa muito mais para tomar decisão no mercado, muito mais. E isso daqui é o que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Só para a gente encerrar, começo do dia a gente cravou a mínima aqui também, tá? Olha que bacana, o nosso primeiro ponto da nossa curva foi a mínima do dia praticamente, tá? Jogou o dólar para cima quando buscou. Esse ponto azul foi um movimento do DX, que eu não vou entrar agora, para entrar nesse mérito agora, mas foi um movimento do DX, tá? E ele ficou trabalhando dentro dessa zona justa aqui, tá? Dentro dessa banda de volatilidade aqui, ó. Perfeito? E aí ele veio a romper, mas no final do dia ele ficou trabalhando exatamente dentro do nosso range, dentro da nossa curva, tá bom? Então esse foi o resumo do dia, olhando modelagem matemática, baseada em fundamentos. Agora eu vou mostrar para vocês os fundamentos que aconteceram nesse dia, e a partir disso eu vou tentar explicar como que uma instituição vai operar dentro disso, tá bom? Como que ela vai fazer um médio por região em cima de tudo isso daqui? Como realmente é feito esse médio por região? E por último, para vocês verem a tremenda diferença, como disse, eu vou mostrar como que os mentores e os vendedores de curso por aí ensinam vocês, tá bom? Para vocês verem a diferença. Perfeito, pessoal? Eu não sei se vai ter o corte, mas se tiver o corte, a primeira aula encerra aqui, tá? E a segunda aula vai partir daqui. Então, se vocês quiserem ver o restante, é só vocês irem para a segunda aula.